Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa terapia de grupo. Meu nome é Patrícia Belas. Eu sou a Juliana Sobral. Vai ser um prazer ter vocês na nossa sessão de terapia. Hoje, o nosso tema vai ser... Antes de começar falando no tema, eu vou fazer algumas perguntas para você que está aí pensar. Você já sentiu que não era amada? Ou que não era amável? Já sentiu que não é bom o suficiente? Ou que é incapaz? Ou que se você tentasse, você nem daria conta? Ou já sentiu que não era que era inadequada, ou era ruim, não era bom para fazer aquilo? E todas essas atitudes, em algum momento, te paralisou? Então, presta atenção, que isso tudo aqui fala muito sobre todos nós, eu acho, mas fica com a gente. Prepare-se, que o episódio de hoje vai falar sobre uma das abordagens mais conhecidas da psicologia, a famosa TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. A TCC parte de uma ideia simples e muito poderosa. Os nossos pensamentos influenciam diretamente as nossas emoções e comportamentos. Ou seja, não é o que acontece com a gente que determina o que sentimos, e sim como a gente interpreta o que aconteceu. E daí vem toda uma perspectiva baseada em muitos experimentos e comprovações. É uma abordagem prática, mas calma. Nós vamos deixar as próximas explicações para a nossa convidada maravilhosa, que vai nos contar como a TCC pode realmente ajudar a nossa vida e nosso dia a dia. Com a gente hoje, a maravilhosa Priscila Castoldi, psicóloga, psicóloga de infância e da adolescência, especialista em TCC, formada em algumas coisas de inglês que eu vou deixar ela falar para vocês. Não tem que ler muita coisa aqui. Fala a sua apresentação pra gente, por favor, rapidinho, Pri. Bom, primeiramente eu queria agradecer por estar com vocês aqui hoje. Eu acho que vai ser um momento de muita troca e aprendizado conjunto, né? E é um prazer imenso estar aqui. E, bom, eu trabalho com psicologia infantil e da família. Também sou professora universitária. Nossa professora, gente. E na universidade, a matéria que eu dou aula é teoria, né, e terapia cognitivo-comportamental. A gente ama. Ai, que bom, que bom. E também é a minha prática clínica, a abordagem que eu atuo na minha prática clínica com crianças e adolescentes e também com orientação parental de pais, que daí vem a minha formação, pela Positive Discipline Association, né? Falar em inglês. Mas, além disso, eu tenho especializações na área de aprendizagem e desenvolvimento, neurociência do comportamento, então tudo que eu notava que era necessário, né, um arcabouço ali de informações, técnicas, teorias, para me dar um assessoramento maior e saber conduzir da melhor forma possível as intervenções dentro da minha clínica e também dividir com os meus alunos em sala de aula. E divide muito bem, gente. Muito bem, maravilhosa. Você vai cuidar dele. E para compor essa mesa... Eu vou passar um monte de coisa pra ele. E para compor essa mesa temos a Aline também, maravilhosa, professora da rede pública, autora de livro. Ela é formada em orientação e coordenação educacional há bastante tempo, né? Há muito tempo. Quantos anos? 22 anos. E ela recentemente escreveu, colaboradora de um livro que se fala Protegendo Seus Filhos. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ela trouxe aqui pra gente dentro dessa caixa linda. E olha que livro legal. Ele acabou de ser lançado. Ela é uma das autoras. Eu tô aqui falando, você também pode falar, viu? Tá tudo certo. Esse livro tá maravilhoso. Eu sorriso de orgulho. Aqui, ó. Muito lindo esse livro. Eu acho que só o título já tem todo o seu valor, né? Com certeza. Então, tá linda a capa. Tá lindo. tudo muito bonito, muito viu? bonito mesmo. Tô doida pra ler. Então... Pode falar do seu filho. Eu sou professora. Eu costumo dizer que de tudo que eu me arrependo na vida, ainda não me arrependi de ser professora. Escolhi e todo mundo sabe como é difícil a vida da professora, mas... Da rede pública, então, Da rede pública é o plus, né? O passou de fase. E eu sempre quis na rede pública. Eu iniciei minha carreira na rede
particular, privada, né? E aí eu falava, não, eu tenho que passar para o concurso e eu tenho que passar para a rede pública. Eu tinha uma professora, que foi a professora da minha tese, que me ajudou na tese, a orientadora, né? E aí ela falava assim, como, gente? Mas como? Da pública? Jura? Você quer ser? Eu falo, não vou ficar satisfeita, eu tenho que fazer. Porque na época eu estava fazendo a tese, fechando minha tese e estudando também para concurso. E aí os concursos de professor é tudo Itanguá, Rio Bonito. Minha mãe ficava, gente, Aline, eu vou. E eu tive umas experiências em Itanguá, em Rio Bonito, e assim, mais interior ainda. E aí, levo a minha vida, sempre busquei a prefeitura, sempre oferecendo cursos, e a gente passa por um monte de políticas, né? E essas políticas muitas vezes atrapalham o nosso cotidiano, nosso dia a dia, mas a gente está lá sempre em prol daquela criança que é o único, às vezes é o único acesso que ela tem a esse mundo, né, de possibilidades de transformação. Porque o que acontece na rede pública, com esse público que a gente atende, é que muitas vezes eles não querem uma mudança porque eles não conhecem a mudança. Eles não sabem que tem um mundo. Fica tudo muito dentro de uma comunidade. E aí, passa a vida. Tem um amigo que lançou ele viu essa necessidade, né, dessa onda crescente de assédios, de violências, que atinge a criança, o universo da criança. E aí ele falou, olha, a gente vai fazer um apanhado e vai colocar a gente vai chamar várias pessoas de vários segmentos. Então, tem juiz, todo mundo ligado à criança. Tem juiz, tem delegado, tem promotor, tem subsecretário, do país inteiro, tá? Não é só do Rio, não. E aí ele falou, cara, tá faltando uma professora. Eu falei, gente, não queria escrever, não queria parar, sentar, escrever. Muito tempo que eu já não faço mais nada. Eu falei assim, não sei, ele vai. E aí todo mundo, vai. E aí... Caí eu aqui. Aí fui eu. Escrevi as minhas páginas e gostei muito do resultado que eu coloquei, sabe? E aí achei que contribui bastante, porque... Cara, é assim... É um outro olhar, né, que você tá dando, né? Eu tenho, assim, o que chega na ponta de um juiz é a ponta, é o que já aconteceu. Eu acho que na escola, na sala de aula, você tem um olhar... eu acho que você consegue evitar, ou consegue mitigar, ou consegue... diminuir, entendeu? Se você tiver um olhar linkado com aquela criança, você fica muito tempo com ela, Sim. entendeu? Você fica 200 dias letivos com aquela criança. Então, forma-se vínculo, forma-se uma segurança. O pai, às vezes, só fica 4 horas diárias, né? Às vezes não fica, né? Hoje em dia, e ainda mais assim, com essa vida louca, todo mundo tem que trabalhar. Muitas vezes, às vezes, eu tenho crianças, tenho umas 3 crianças que os pais pegam dormindo na casa da quem fica, da cuidadora. Então, assim, é muito importante. Hoje, agora mesmo, antes de vir para cá, uma menininha falou, uma das minhas alunas falou assim, minha mãe me dá banho, ela tem 9 anos. Aí eu falei assim, ué, sua mãe te dá banho? Aí ela me dá, porque eu quebrei meu braço, fiquei com muito tempo com o braço quebrado, eu não podia me tomar banho sozinha. Aí eu falei assim, aí ela, e agora minha mãe me dá banho, meu pai me dá, minha irmã me dá banho, meu tio me dá banho. Aí eu falei, olha, no nosso corpo, só quem mexe é a gente, só quem toca é a gente. Aí ela, mas tia, eu falei, sim, você agora já tá com seus braços bons, então você não precisa mais de tomar banho, é só você que toma banho. O corpo da gente, só quem mexe é a gente. Aí todo mundo, tia, eu falei, ninguém pode mexer no nosso corpo, só a gente. Então assim, eu consigo, quem você antes permita, que né? mas eles ainda são pequenininhos. Exatamente. E assim, eu acho que eu consigo pelo menos colocar, nem que de repente não é para ela, mas para outra criança, alguma coisa ali que ninguém parou para falar. Então, antes que aquilo chegue numa delegacia, eu espero. Entendeu? Então, eu acho que quando eu vi, eu falei assim, cara, é verdade, eu consigo, antes de chegar na outra ponta, eu tô na ponta inversa.
Parabéns, viu? Obrigada. Ai, que lindo. Eu tô orgulhosa mesmo. Eu fico assim, não, de humilde. Porque é muito você, mas é maravilhoso. Você tem muito para agregar, com certeza, sem dúvida. Que legal esse livro, muito legal. Muito gostei também. Um prazer estar divulgando ele aqui e a gente tá falando dele, viu? Não, e eu que tava sem estar na rede e tal, aí quando começou, o idealizador falou, olha, vai ter que divulgar. Eu falei, gente, vou voltar pra rede, não acredito. Tô eu aqui, divulgando mais do que E nunca. agora eu tô aqui, ó. Podcast, entrevista ao vivo. Então, a gente tem tudo a ver com criança, com esse mundo. Para começar, queria pedir para Pri começar a explicar pra gente o início, como explicar um pouquinho da TCC, para quem não conhece TCC, como você começaria? A gente já fez até um episódio aqui falando de psicologia, de como existem muitas abordagens e quem não faz terapia, ou até faz terapia, mas nunca parou para perceber isso, não faz ideia que existem vários tipos de abordagem, que às vezes você se identifica mais com uma do que com outra, enfim, e a gente falou que existia TCC e tá você hoje aqui para explicar exatamente o que é isso. Na verdade, assim, a TCC é uma psicoterapia cognitiva comportamental, ou seja, ela leva em conta toda essa base de conhecimento, esse arcabouço que é formado nas pessoas a partir das suas vivências, experiências de vida, e para além disso, o quanto isso afeta e está intimamente ligado com o comportamento. Então, tem a base cognitiva, que é o que eu aprendo, as experiências que eu possuo na minha vida, as vivências, as bases traumáticas, né, que me acompanham também, e tudo isso, de alguma forma, vai influenciar a maneira como eu me comporto no mundo, né? Além de influenciar também a minha perspectiva, não só em relação ao mundo, mas a minha perspectiva em relação ao futuro, a mim mesma e ao outro. Sim. Então, é como se a TCC nos desse, né, essa capacidade de perceber que todos nós, seres humanos, utilizamos uma lente própria para enxergar o mundo. Então, nós enxergamos o mundo a partir do que a gente recebe, das nossas relações, dos nossos amigos, dos primeiros contatos amorosos, das relações que a gente tem com os nossos alunos em sala de aula, com os professores. Então, todos os ambientes que a gente vive e convive, de alguma forma, influenciam a forma e a maneira como a gente encara o mundo, como a gente vê o outro, né? Se a gente tem um olhar de muita desconfiança, se a gente é uma pessoa que consegue se abrir para novas relações, se nós somos adaptáveis, flexíveis, se nós temos comportamentos mais rígidos, padrões que são repetidos de geração em geração. Então, tudo isso é esse emaranhado, né? E aí vamos um pouquinho para a neurociência, uma circuitaria que é formada internamente e que nos acompanha por toda a vida, e por nos acompanhar faz também com que a gente perceba o mundo à nossa volta de uma forma única, né, e individual. Sim. Ai, é todos nós. Maravilhoso. E a infância é grande parte dessa influência, como a gente foi criado? Muito, muito. E daí depois a Aline também pode me ajudar, porque eu acho que essa experiência dela vai trazer muito para colaborar com isso tudo. Mas a infância, na verdade, a gente sabe que a infância tem um papel primordial, não só na parte do desenvolvimento, né, da criança, cognitivo, da base cognitiva, desenvolvimento motor e toda a parte de aprendizado, mas a gente sabe que a infância também tem um papel primordial em como a criança vai se perceber no mundo. Então, se uma criança tem uma família que é uma família que acolhe, que a vê, a percebe, a escuta, é uma família que não consegue ali não trazer muitas críticas, mas sim notar o esforço dessa criança, notar o quanto ela tem capacidades, o quanto ela tem um potencial latente de desenvolvimento. A gente sabe que isso vai trazer para a criança vários benefícios na sua forma de se enxergar, é o que nós estávamos falando antes, né? De enxergar o mundo e o outro. Então, agora, se essa criança está num ambiente desorganizado, negligente, aonde ela não é escutada, aonde ela não tem poder de voz, ela também vai criando internamente algumas questões relacionadas a
será que eu sou competente? Será que eu posso ser amada? Será que eu posso ser eu mesma e ter o meu espaço e conquistar o meu espaço? Então, toda essa formação desde a tenra infância também vão influenciar essa forma como a gente vai criar, né, ali camadas sedimentares. Eu costumo dizer que a gente vai criando camadas, né? O nosso cérebro, ele não se desenvolve todo de uma única vez. Então, a gente vai criando camadas de conhecimento. Conhecimento sobre quem eu sou, meu autoconceito. Conhecimento sobre como é o mundo à minha volta. Conhecimento sobre como eu sou tratada e respeitada pelo outro. Conhecimento como eu sou recebida na escola e eu tenho um trato, uma troca com os meus professores, né? Então, tudo isso vai criando camadas que vão se sedimentando no nosso cérebro. E essas camadas vão me acompanhar pro resto da minha vida. Sendo que na infância a gente não consegue ainda, né, ter ali uma bagagem para filtrarmos. Olha, isso aqui é a opinião do outro. Né? Isso aqui é a opinião do outro, não vai interferir na minha vida. Isso aqui tudo bem, meu pai me vê dessa forma, mas eu sei que eu não sou assim. Mas a gente consegue em algum momento da vida ter esse... Terapia. Eu tô olhando assim, uma maravilhosa. Jesus! Quando? Na infância. Eu tô Mas sabe que isso é muito legal, porque, na verdade, a nossa criança nos acompanha pro resto da vida, né? E eu acho que isso que tu estava falando antes me trouxe muito isso. Esse olhar atento do professor, esse olhar atento dos pais, esse olhar atento... Porque a criança está recebendo todas as informações que estão chegando até ela sem um filtro. Porque ela ainda não tem uma bagagem de vida para filtrar. Isso é importante, isso não é. Isso é verdade, isso é certo, isso é errado. Ela está criando os seus próprios conceitos a partir do que ela está absorvendo, né? Então, e isso vai acompanhar pro resto da vida, né? Se a gente ri ou chora, né? Como mãe. Porque a gente tem também nossa criança, que foi desenvolvido por outra. Então, assim, o que você está falando é maravilhoso, né? A gente fala assim, cara, certinho, pô, vou fazer. Mas na prática, a gente sabe que não dá para ser 100% assertiva, né? Não. Porque a gente também tem as nossas... Nós também fomos criados por pais que eram crianças, que foram desenvolvidos por... Eu costumo dizer, falar assim, gente, eu tenho 2 filhos, né? Eu falei, eu atuei de forma verdadeira atuo, né, com os 2 de forma verdadeira, de forma assertiva, às vezes, porque é assim, né, a gente chega no auge da nossa vida, que a gente sabe que a gente faço por amor. Eu falo assim pro meu filho, eu fiz o meu melhor. Depois que inventaram essa frase que eu peguei pra mim, eu falei, eu fiz o meu melhor, com muito amor. Porque de tudo que a gente tem na vida, eu acho que, na maioria das vezes, o amor de mãe é um amor que a gente não questiona, né? Assim, até quando acontece que você não vê o amor ali, é uma coisa que assusta, porque é dito que é um vínculo, é um amor, e sim, na maioria das vezes. Então, assim, com aquele ser humano ali, quando eu vejo alguma coisa, eu falo assim, cara, não foi de propósito, né? Ela não ferrou a cabeça do outro ali. Mas sabe que um dia na sala de aula eu até brinquei, eu falei assim, gente, a gente tem que ter claro que quando a gente se propõe a ser mãe, a gente vai, de alguma forma, deixar algum trauma nas nossas crianças. Eu lembro disso, exatamente. E isso também pode ser um processo para instigar nas próprias crianças uma busca de resiliência, né? Porque pequenas doses também de erros mostram para elas que a gente pode errar, a gente pode voltar atrás, se desculpar, remediar aquela situação e buscar um comportamento diferente no futuro. E não tem como nós, mães, eu sou psicóloga infantil, tenho vários pacientes, mas sou mãe de 2 meninas também. E eu me vejo muitas vezes tendo toda essa base teórica, todo esse conhecimento, mas vai ter um dia que a gente vai chegar em casa super cansada, um dia extremamente atribulado do trabalho, que deu tudo errado, que a gente não conseguiu a produtividade alcançar, né, o que a gente almejava para o dia. E aí a gente chega naquele turbilhão em casa e a criança tá lá, mãe.
E vai acontecer, né? Da gente não conseguir ser aquela mãe que a gente gostaria ou atuar da forma como a gente gostaria. Mas eu sempre gosto de falar para os pais que o que mais conta é o quanto de consistência a gente tem nos nossos atos. Então, de vez em quando, eu vou pisar na bola, né? Vou falar mais alto, vou dar um gritinho ali, vou perder a paciência. Somos humanos, estamos todos aqui, imbuídos desse papel de buscar uma evolução constante. Mas o que importa é a consistência. Mas na maioria do tempo, como eu sou, né? Na maioria do tempo, quais são os valores que eu tô pregando ali dentro da minha família, né? Na maioria do tempo, como as minhas filhas se sentem em relação a mim? Elas sentem confiança? Elas sentem segurança? Elas têm reciprocidade? Eu acho que a constância é uma grande palavra que a gente tem que trazer para nossa vida, né? Em tudo, né? Em tudo. É uma palavra que a gente fica assim, atividade física. O que importa é a constância. Não sei, o que importa, eu acho... mas é difícil, tá? É árduo. Eu acho que a maternidade, né, falando um pouquinho disso, assim, é uma dos papéis que a gente tem sociais mais difíceis. Você acha? Eu tenho certeza. Sem dúvida. É a tarefa mais desafiadora do mundo, você criar um outro ser humano, você educar outro ser humano, sendo que a gente ainda precisa evoluir muito ainda. Exato. Enfim, é muito desafiador. E aí você ainda tem um pai e uma mãe de criações diferentes, com propostas diferentes, com olhares diferentes, para criar uma pessoa. Exato. Aí junta aquilo ali. Exatamente. Vocês que já são, gente, eu que tenho medo de que eu vou ser se eu for. Quando a Pri dá aula de crianças centrais, por exemplo, que a gente vai falar aqui, que já chega, eu fico assim, gente, quais são as minhas? Porque aí eu tenho que resolver as minhas, que se um dia eu engravidar, eu tenho que estar com as minhas resolvidas, porque essa pessoa não pode pegar nenhuma das minhas. Eu não posso traumatizar o mínimo possível. Eu vou numa loucura. O pessoal pensa em congelar óvulos, eu penso em... São outras promoções. Não, eu acho que assim, o mais interessante de tudo, assim, a minha questão é que eu fico assim, gente, não, o mundo tem que ser real. Aí a Marina, às vezes, porque a Marina, eu tenho um de 22 e uma de 9. Aí a Marina fica assim, vamos jogar vôlei? Isso, tipo, 8h30 da noite, quando eu piso em casa com ela. Como assim? 8 horas. Aí eu falo... Eu respiro fundo e falei, jura, Marina? Aí ela, um pouquinho só. Aí eu fico assim, bom, vou dizer pra ela que eu tô muito cansada. Eu falei, olha só, eu tô muito cansada. 10 minutinhos a gente joga. Sabendo que quando acabar os 10, ela vai querer mais 10 e tal. Eu falei, 10 minutinhos a gente joga, porque a mamãe quer tomar banho, a mamãe quer almoçar, jantar e a mamãe quer descansar. Aí ela... Ué, mas aí você não fica comigo? Eu falei, não, mas eu também preciso descansar. Porque aí, assim, o que acontece? Quando a gente tem muito esse embasamento de, né, a gente foge da ignorância, que eu tô achando uma bênção às vezes, a gente começa a ter noção do que precisa, do que seria o certo, né? Assim, mais do que seria o certo, adequado, fazer pra lá, pra fulana ganhar, ciclano ganhar. Mas aí tem a gente também, entendeu? Exato. Tem as nossas necessidades também. Exato. Entendeu? Então, assim, como é que vai atingir todo mundo? Como é que a gente vai satisfazer todo mundo? Porque a mãe satisfeita, né, tem que ter uma mãe satisfeita para fazer um filho satisfeito, para fazer um filho, pelo menos, dentro daquela normalidade. Verdade. Não dá só para doar, aquela história de doação. Sempre alguém se dá mal. E, normalmente, são as duas pessoas envolvidas no processo, né? Seja com o marido, seja com o filho, seja no trabalho. Se só uma pessoa doa e não se enxerga, eu acho que fica complicado. E aí, esse equilíbrio que a gente busca, né? Pelo menos na maternidade. Equilibrando pratinhos, né? Porque a gente tá sempre derrubando alguns, tá? Ultimamente eu derrubei uns 3. Mas na Grécia é ótimo, dá sorte. Ultimamente eu derrubei uns 3. Falei até pra minha psicóloga. Minha psicóloga, equilibra pra gente. Eu falei, não, já derrubei 2, tô só com o que eu dou conta. Tá super bem parado. Mas o importante é você estar bem com essa quebra. Eu joguei, quebrou, tá ótimo. Passou e foi, entendeu? Porque o problema é você ficar remoendo o pratinho quebrado. Depois eu compro o outro e boto lá pra balançar de novo, né? Exato. Quando eu tiver bem, eu balanço 4, 3. Quando eu não tiver, balanço só 1, balanço 2. Perfeito. Elejo, né, o mais importante Prioridade. no momento. Quais são as nossas batalhas?
Pri, antes da gente falar exatamente sobre as crenças centrais, que eu acho que vai entrar um pouco mais profundo, a gente podia lembrar um pouquinho as nossas primeiras perguntas, assim, pra gente vir, para quem tá de fora escutando, pensar um pouquinho nisso, né? De você já se sentiu amada, ou você não se sentiu o suficiente, essas sensações, esses sentimentos que permeiam as pessoas de uma forma geral, né? Eu acho que quem nunca se sentiu, às vezes, nesse lugar de insegurança, né? Ou de insegurança em nem fazer, né? A gente até falou um dia na aula de eu não vou emagrecer mesmo, então para que eu vou fazer dieta? Coisas que vão atingindo a gente, ou no trabalho, né? Se arriscar, né, amiga? Aí a outra que escreveu um livro. Vocês se permitindo, capaz, né? Se permitindo fazer, porque você poderia ter dito não e não ter participado, né? Verdade. Eu acho que essas questões todas é inevitável, né? Nós passamos a vida nos questionando sobre as nossas capacidades, nos questionando sobre o quanto podemos ser amados, nos questionando sobre o nosso valor como seres humanos. Eu acho que uma questão muito importante nisso tudo tem a ver com uma definição de qual é o nosso propósito. Eu acredito muito em propósito, né? E depois a gente vai entrar nas crenças centrais, ele tem uma ligação com isso. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, apesar de todas as situações que permearam a minha formação, né? Quem eu sou? O que eu busco para mim? Quem eu sou apesar do outro? Eu acho que entender um pouco, com um pouco mais de profundidade, quem nós realmente queremos ser por nós, né? Porque muitas vezes, eu gosto muito de falar que a gente se vê a partir do olhar do outro, né? Nós somos seres de convívio social e nós formamos também muito das nossas convicções, dos nossos conceitos, a partir do que o outro vê, ou do que o outro acha importante, ou do que a nossa cultura tá ali projetando como uma necessidade a ser seguida, né? E aí, isso pode trazer também muitos questionamentos no sentido de me comparando com o outro, ou olhando para o outro, quem eu sou? Poxa, eu não tenho essa vida, eu não tenho esse marido, eu não tenho esse cargo dentro dessa empresa. Eu acho que essas questões permeiam muito a nossa vida. Eu acho que já permeavam e hoje o mundo vive mais. Agora piorou. Exatamente. Tá tudo. E assim, aí eu fico vendo, jogando pro lado da criança, como vai ser difícil, como é difícil. Porque nós somos adultos e somos atingidos. A gente é adulto, a gente conhece. Às vezes eu conheço a Patrícia mais próxima, né? Aí eu vejo assim, esteve numa situação em que brigou com o marido. E no mesmo momento, ela colocou uma foto, te amo, com o marido. Eu já presenciei uma briga com a fotinha, eu amo você. Eu falei, mas tá brigando, gente. Gente, como é que ele faz isso? Eu já também, todo mundo, eu acho. Mas, em algum momento, se você não estiver bem, se não estiver equilibrado, aquela foto, mesmo que você saiba que aquilo ali não é verdade, aquilo te toca. Pelo menos a mim. Sim. Aquilo te toca. Aí eu fico pensando, imagina uma criança que não tem experiência, que não tem essa vivência que a gente tem, e que só vem com os anos, se deparando com esses videozinhos das meninas que mostram vidas maravilhosas. Que eu falo, gente, coitada dessas crianças. Exatamente. Só terapia agora com 2 anos de idade, porque senão... São várias pessoas ferrando a cabeça de uma pessoa. Não é só pai e mãe. Agora, graças a Deus. Cabeça de acabei, gente. De 1 eu assino. De 22 anos eu assino. De 9, graças de vida. A gente tá mais fácil, a culpa não é mais só dos... E são várias questões que atravessam a nossa vida, né? São vários ambientes. Eu acho que tem um ambiente casa, que a gente tá até falando dos pais, né? E do quanto a gente pode, sem querer, tá traumatizando as nossas crianças. Tem um ambiente escola, tem um ambiente cultural, né? A cultura que a gente tá imersa, a nossa sociedade, a economia. Tem vários aspectos ali que vão, de alguma forma, influenciando e moldando também essa nossa personalidade, esse nosso próprio ser. Por isso que esses questionamentos, né? Será que eu vou ser amada? Será que esse relacionamento vai dar certo? Será que eu vou conseguir ter um bom emprego? Será que vale a pena eu arriscar e conseguir algo novo? Poxa, eu fiz transição de carreira, né? Minha primeira formação foi em Direito. E eu nunca vou me esquecer do quanto eu me questionei. Será que vale a pena? Será que vai dar certo? Mas nesse momento, buscar dentro de nós, né, essas convicções de, poxa, mas quais são as minhas capacidades? O quanto eu posso oferecer
caso eu optar por uma transição de carreira. O quanto isso pode trazer de benefícios para minha vida. E aí nós vamos entrar um pouco nas crenças centrais. É muito mais fácil a gente ir para esse olhar negativo sobre o que pode acontecer no nosso aqui, agora ou no nosso futuro, do que a gente trazer para nós uma análise do quanto nós temos a entregar caso a gente optar por uma mudança. Você acha que é mais fácil o negativo? Eu acho que é né? muito mais fácil. Você ir pro lado negativo, A né? gente não tem... tentar, né? Ou não isso. fazer. Mas isso tem Exato. alguma explicação? Então, nós somos seres humanos que fomos programados para buscar uma sobrevivência. Então, o que o nosso cérebro faz? Qualquer sinal de alerta... Tipo uma proteção. É exatamente isso. Qualquer sinal de alerta que se apresente no mundo, ele vai girar ali uma valência emocional interna, né? E vai ver, opa... Isso aqui me trouxe desconforto, isso aqui me trouxe dor, isso aqui me trouxe angústia. E o cérebro vai se programando para fugir de situações similares àquela que não foi positiva para mim. Então, sempre que eu me colocar numa situação que é diferente, que foge daquela minha rotina, da minha habitualidade, o cérebro já me traz. Opa, O desconhecido é perigoso. É isso aí. Priscila, pensa bem nisso. Vai te arriscar? Opa, mas e se não der certo? E se der ruim? E se você não conseguir chegar onde você quer? E se você fizer uma transição de carreira, você tá super bem agora. Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tava no auge da minha carreira, né? E aí é muito mais difícil, né? Muito, porque vem muitos questionamentos. Mas eu não era eu. Sim, não Eu tava feliz, tinha. né? Aí voltando ao que eu falei, eu não tinha um propósito. Qual o meu propósito? E também a tua fala foi linda no início. Qual o nosso propósito como seres humanos? Porque no momento em que você encontra uma profissão, em que você encontra algo que te faz caminhar em prol de um objetivo, tudo se torna mais claro, fluido e fácil, né? Então, eu acho que é essa a grande questão. E aí vem um pouco das crenças que a gente vai falar. Mas podemos já ir nelas. Pode ir, vai com tudo. Porque essas crenças centrais, né? Ou essas crenças que são esses comportamentos rígidos que nos acompanham, muitas vezes nos bloqueiam de tentar o novo, de implementar mudanças, de captar sinais das relações, captar sinais externos dos ambientes que nos mostram que, opa, eu penso de uma forma sempre linear. Eu não estou saindo do meu quadrado. Por que eu não estou podendo me arriscar? Né? Por que eu não estou me permitindo fazer algo novo? Muitas vezes, porque no passado... vamos pegar, por exemplo, no passado... eu tive relacionamentos extremamente tóxicos, ou relacionamentos que não foram positivos, ou eu fui traída. Isso não me possibilita no presente viver novas relações saudáveis. E aí eu começo nessas minhas relações com pares, né, com outras pessoas, encontrar problemas, ou ficar com medo de ser traída. Aí vem um ciúme excessivo, que são estratégias que eu busco para me defender do mal que já me foi causado no passado. O mal que foi me causado no passado me criou uma crença. Essa crença me abastece para que eu não sofra de novo o mal que já me foi trazido, né? Então, aí eu começo a me afastar, eu começo a achar problema no meu parceiro, ou eu começo a ficar muito desconfiada de tudo e ter um controle excessivo nessa relação. Ou eu posso ter sido uma adolescente que sofreu bullying, e depois eu vou trazer um pouquinho da minha história para vocês. Eu sofri bullying na minha adolescência. Isso pode diminuir a minha autoestima, pode me tornar uma pessoa muito mais crítica, que busca ali um perfeccionismo, porque eu quero entregar muito mais... Nunca mais sofrer. Exatamente. Muito mais pelo que eu faço, né? Eu quero ser vista, eu quero ser notada, eu quero que as pessoas gostem de mim. Por quê? Porque as pessoas não gostavam de mim no passado. Porque eu não era aceita pelo que eu era. E aí eu tenho que estar sempre ali provando quem eu sou, o que eu posso conquistar, né? Aonde eu posso chegar. É uma busca incessante por provar ao outro, ao invés de buscar essa... Graças a Deus, a terapia já me fez buscar isso internamente, mas foi um processo, né? E como a gente já falou também, né, uma vez, eu acho que você falou em sala, essas crenças, elas não somem, né? E a gente, em algum momento, você perceber que ela tá ali ativada, que aquilo tá incomodando, você fala, volta ali e fala, não, peraí, né? Exato. E aí você... É possível perceber na gente mesmo, nossa crença?
É possível com um processo de consciência muito grande, né? E pra gente chegar nessa consciência, para acessar essas informações internas, a gente tem que estar muito imbuído, né, dessa busca de autoconhecimento. Então, é possível, muitas pessoas chegam nesse estágio, a maturidade é um fator isso que eu ia falar. muito a importante. maturidade faz toda a diferença. E as pessoas têm a maturidade, entendem o que aconteceu, não sabe que é crença central, né? Não coloca esse nome, não nomeia porque não conhece. Mas, no fundo, sabe, né? Porque você vai amadurecendo, você vai vendo. Até os nossos pais, a gente lá vou eu de novo. Não vou falar, não posso falar. Minha mãe fica sentidíssima. Mas até os... Você sabe que eu ia falar um negócio da família falando? Chega da sua mãe, não pode assistir esse episódio. Não, deixa pra lá. E aí, eu acho que... Mas assim tudo mesmo, que tem eu uma falo. linha pra vocês, as pessoas. Não é tudo culpa de pai, culpa de mãe? Então vamos voltar para TCC. TCC é muito do aqui e agora. A terapia cognitivo-comportamental, ela só vai para esse passado para realmente eu entender, opa, tem alguma coisa em mim que precisa ser trabalhado, que tá enraigada nesse meu passado, nessas minhas vivências. Mas a TCC, ela é muito de aqui e agora. Hoje, o que tá me incomodando? Né? Quais são os pensamentos? Mas aí não tem a raiz lá no passado? Tem. Aí você busca pra te explicar e a partir desse conhecimento tentar um caminho. Porque essas isso. crenças centrais vão estar lá, nas raízes, né? Dona Priscila, que sempre fala isso pra São gente. crenças centrais, é o mesmo que crença limitante? Não é a mesma outra coisa, porque mas- eu já vi esse nome. Mas crença elas limitam. limitante. Ô, Pri, fala um pouco disso, porque quando eu comentei com algumas pessoas que o nosso episódio ia falar sobre crenças centrais, todo mundo perguntou, são crenças limitantes? Ah, então, eu viu? acho que as pessoas que não entendem sobre crenças centrais fazem essa ligação direta. Na verdade, assim, as crenças centrais, elas trazem limitações. Porque, obviamente, vamos pegar uma crença central. São 3 tipos de crenças centrais. De desvalor, de desamor e de desamparo. Né? Vamos pegar uma de desamor. Eu sinto que eu sou indigna de ser amada. Né? Que eu não sou digna de ser amada por alguém. Então, se eu tiver uma crença de desamor, provavelmente, nas minhas relações com amigos, com familiares, relações amorosas, eu já vou partir para uma relação com o pé atrás, né? Porque eu acho que aquela pessoa em algum momento vai me passar a perna, ou ela não quer, ou não consegue se devotar realmente para aquele amor, ou ela não vai conseguir me doar todo o amor que eu espero e que venha do outro, ou seja, não vai ser recíproca essa relação. Então, se eu saio de uma crença de desamor, eu já me limito em relação a algumas trocas que eu posso ter com as pessoas. Existe, então, você procura esse tipo de relacionamento, tipo assim, vou explicar melhor. Coloca uma pessoa numa crença de desvalor, no caso que você eu tenho a crença de desvalor. E aí eu busco um relacionamento onde eu faço não ser amada, ou eu já busco um relacionamento com um traste. Né? Porque não existe. Às vezes a pessoa... Você vai estragar o Adorei. Mas, na verdade, pode ser as duas coisas. Se não tiver estragado, você vai estragar. Porque pode ser que tu estrague, né? Porque o que acontece? O cara tu tem é uma ótimo, crença de mas desamor. você estraga. Estragou. Porque, na verdade, nessa ânsia de tu querer uma relação que te dê a sensação de ser amada, tu pode te devotar muito. E aí fica aquela pessoa grude, sabe? Que fica ali o tempo todo em cima e quer fazer tudo e quer agradar e blá, blá, e acaba sendo um pouco mais prejudicial do que saudável para a relação. Ou pode ser também, e aí são estratégias que tu vai buscar. Olha que interessante isso. A nossa mente busca estratégias para tentar fugir daquela crença, né, que me trouxe um prejuízo, uma dor, uma angústia, um sofrimento no passado. Então, tu pode buscar essa estratégia de hipercompensar, né, de ser super amorosa, de ser grude, de fazer tudo pela pessoa, de querer agradar, de estar sempre junto, de querer saber o que, sei lá, fazer um dia dos namorados com pétalas de rosa espalhadas pelo apartamento inteiro. Ou pode ser também que a tua estratégia seja, já que eu sei que não vai dar certo, que eu não vou ser amada, vou pegar o traste,
né? Porque eu sei que não vai É uma funcionar. escolha inconsciente, Pri? Tipo, vou pegar o traste Ou então até pra pra poder não dar certo? afirmar o que quase eu... sempre É que não chama de inconsciente. inconsciente, né, no TCC, mas... É quase sempre inconsciente. Vamos utilizar essa palavra que eu acho que fica melhor Aqui dá pra usar. Ai, vou precisar de uma água, É porque gente. as crenças café? centrais Vocês querem são café? inconscientes. Eu quero. Vamos, todo Quer mundo. Ali. Não quero, não tô tomando café, não. Então tá bom, Eu tomo madura. café, vinho. Vinho puro. Gente, como a gente estava falando, essas escolhas do... Como é que é atrás? Adorei. Consciente. Estraga ele. É inconsciente, né, Pri? Na verdade, assim, na maioria das vezes é inconsciente, né? Essa nossa bagagem que nos acompanha, que a gente chama de crenças centrais, que são essas nossas raízes, né? Que nos formam como seres humanos, elas, na maioria das vezes, são acessadas de forma inconsciente. Porque até se fosse consciente, a gente pensaria, né? Poxa, eu acho que eu posso escolher melhor. Aquela questão do dedo podre, né? Ai, minha amiga é dedo podre, eu sempre fui dedo podre para escolher os meus parceiros. Tem muito a ver com essas nossas crenças centrais que nos acompanham e que de alguma forma a gente quer mostrar para nós mesmos que o que a gente pensa, né, sobre relações, sobre o amor ou sobre o quanto a gente pode ou não ser amada é verdadeiro. Então a gente quer reafirmar essa crença ou fugir dessa crença e por isso que tem estratégias diferentes, inconscientes da gente agir diante dessa nossa base de formação. E aí é difícil, depois que você está dentro desse relacionamento ruim e tal, você sair, né? Porque praticamente ele fica alimentando o que você... A crença, né? Perfeito. Não, muito boa a tua colocação. A gente... Nossa Senhora, hoje é o que tem de crença. A gente acabou de saber. Vamos trabalhar isso. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Por isso que a gente precisa ali de trazer essas crenças para a consciência para implementar algumas mudanças na nossa vida. Mas muitas vezes, quando a gente está imerso nessas crenças, desconhecendo elas e colocando elas em prática de uma forma inconsciente no nosso dia a dia, a gente vai retroalimentando, né? Então, por exemplo, tem uma situação específica. Eu comecei um novo relacionamento com uma pessoa que eu sabia que tinha saído de uma relação e que tinha traído a namorada anterior. Mas eu comecei a relação mesmo assim. Tem uma situação específica. Eu começo a pensar de uma determinada forma diante daquela situação. Esse pensamento me traz uma emoção específica, que é total TCC isso, né? Que é o modelo cognitivo. Me traz uma emoção específica. E essa emoção específica me faz agir de uma determinada forma. Aí quando eu ajo, então, eu entrei nessa relação, esse cara já tinha saído de um relacionamento anterior, eu sabia que ele tinha traído a namorada, que não era muito confiável. Meus amigos tentaram me alertar sobre isso, mas eu tenho uma crença de desamor, então isso me faz pensar de uma forma que, deixa eu dar uma chance, vai que comigo vai ser diferente, que ele vai mudar e não vai agir assim, dessa forma, que ele conseguiu reavaliar os erros do passado. Mas no fundo, inconscientemente, a gente sabe que pode dar ruim nessa relação, né? E nós temos essa crença que nos faz pensar, cara, dificilmente alguma relação vai dar certo. Dificilmente você é digna de ser amada da forma como eu gostaria. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso. Eu me comporto de uma determinada maneira, a dar espaço para essa pessoa, a tentar confiar nela, né, a dar uma chance para essa relação. Aí essa pessoa, num primeiro momento, sai, diz que vai voltar a determinada hora, vamos supor, não cumpre o acordado, começa a conversar com outras pessoas, eu começo a ficar com uma pulga atrás da orelha, mas não, vai dar tudo certo, eu acho que agora eu vou conseguir conduzir, ele vai mudar, e a gente vai retroalimentando, né, isso tudo. A gente já confia de novo, aí a pessoa nos trai, aí a gente entra nesse ciclo de, opa, viu? O que eu penso sobre as pessoas realmente é certo. Eu realmente não sou digna de ser amada. E eu alimento, vou retroalimentando essa minha crença. É perigoso, né? Para a própria pessoa enxergar o que ela está fazendo. Ela vai se jogar, vai ter toda uma relação, até aquilo dar um problema.
E aí ela joga a culpa toda sempre pra ela também, né? Isso, normalmente a crença do desamor, a pessoa é muito insegura ou não é uma regra? Na maioria das vezes, Causa uma insegurança grande. tem um fator ali de autoestima um pouco mais baixa, de uma insegurança, né? Porque a pessoa, na verdade, não consegue acreditar de que ela possa receber um amor verdadeiro, de que ela pode ser uma pessoa que vai ser vista pelo outro de uma forma amorosa, que vai ser respeitada. Ela busca provas Em que sentido? de que ela é amada pela pessoa. Pode. Muitas declarações, Pode, porque tem uma carência afetiva disso tudo, né? Quando eu não acho que eu sou digna de receber amor, eu fico muito carente, querendo buscar provas de que esse amor pode vir até mim de alguma forma. Então, essa carência afetiva pode fazer com que eu cobre muito do outro pra me dar amor, que dê esse sinal de amor. Ai, hoje você não me falou que eu te amo. Tem uma série que eu assisto muito, que eu até comentei em sala de aula já, que é Casamento às Cegas. Você viu também? Eu nunca vi. Não, mas eu já vi, mas eu ligava a gente assistir. Né? E se a gente parar pra analisar ali, né, friamente a situação, tem várias crenças nesses personagens, que são personagens entre aspas, porque são pessoas na vida real, mas estão dentro de um reality show. Mas tem várias crenças que às vezes ficam bem nítidas. Que a gente, com o olhar de fora, a gente enxerga completamente diferente de quem tá vivendo ali, né? É muito interessante e é muito louco, né? Você ficar avaliando o outro ser humano dessa forma, né? Muito, muito. Quais são as estratégias para quem tá no desamor, por exemplo? É buscar validação? Ou é sempre isso? Na verdade, ele pode tanto buscar validação, né? Que é essa busca de eu quero comprovar e mostrar pra mim mesma que eu posso receber esse amor de alguma forma. Pode também buscar de alguma forma se devotar muito para essa relação, então fazer tudo pelo outro, deixar de dizer muitos sims para a pessoa, para dizer pro outro. Então abre mão de uma roupa que gosta de usar, que às vezes o outro não curte muito, de amigos que tem, mas que é um vínculo que aquele namorado, aquele parceiro não curte. Então abre mão de muitas questões pessoais em prol do outro. Isso também pode acontecer. Pode acontecer da pessoa mesmo buscar desgastar a relação para comprovar que a relação não ia dar certo. Então, começa a desconfiar muito, fica uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa que cobra muito do outro, né? Então, tem várias estratégias que, dependendo de como foi estruturada essa crença central, a pessoa pode agir ali na vida real, diante dessas relações. E aí, complexo. muito, né? Não, e eu acho que a crença do desamor é uma das mais fortes e impactantes quando a gente escuta, né? Bom, vamos as outras pra gente também entender. São 3, né? São 3. Então, nós temos desamor, nós temos crenças relacionadas ao desamparo. Então, o desamparo é muito mais o quanto eu sou capaz, né? O quanto eu, por mim, consigo desenvolver algo, eu consigo transpor algum obstáculo, me engajar em um projeto novo. Tem muito a ver com a minha capacidade de atuação. E desvalor tem muito uma veia moral, né? Então, o quanto eu me acho uma pessoa de valor, o quanto eu me acho uma pessoa que não é inútil, que é uma pessoa que pode estar ali colaborando com o outro, que pode ser vista e benquista pelo outro, né? Então tem muito mais uma questão moral, de eu não me achar uma pessoa ruim. Eu acho que esse é uma boa forma de definir. De eu achar que eu posso ser uma pessoa boa, né? Útil. Então essas três crenças podem se apresentar de inúmeras maneiras, e a gente tem várias estratégias que a gente chama de estratégias compensatórias, né? Então a gente pode, diante dessas crenças, criar estratégias para não deixar que a pessoa note que eu tenho essa crença. Então vamos pegar ali uma crença de desamparo, né? Eu não quero que a pessoa note que eu não tenho uma capacidade, que eu não tenho desenvoltura, que eu não posso conquistar algo sozinha. E aí a gente busca muitas vezes estratégias de
mostrar que eu sou muito capaz e vai para uma vez de um perfeccionismo, né? De buscar entregar muito, de revisar um documento 20 mil vezes antes de entregar, de me cobrar muito pelo resultado. Pode ter também uma questão de evitação, né? E isso em todas as crenças. Essas estratégias podem se apresentar em todas as crenças. Então eu começo a evitar. Eu acho que eu não sou muito capaz. Tem um projeto novo na empresa que você pode participar, uma equipe que está sendo formada, isso pode fazer com que você galgue novas promoções dentro dessa instituição. E eu penso, não, nem pra tentar. Não vou conseguir fazer isso não é pra mim, né? E é muito engraçado que a gente tá falando, a Pri, ela explica sobre essas crenças centrais e ela fala essas falas, né, que são muito comuns que mostram as crenças e muitas vezes essas atitudes que as pessoas têm de estratégias mesmo, né? E a gente fez um trabalho de dinâmica de grupo num outro local. E aí uma pessoa do grupo, na conversa, virou e falou assim, tava todo mundo dizendo, né, falando suas questões, as suas dificuldades, e aí ela virou e falou assim, pois é, eu fico me controlando, porque eu fico revisando 15 vezes o trabalho, e eu acho que sempre que não tá bom, e aí eu fico controlando, porque eu quero ser perfeccionista, e mesmo assim, e aí no final ela falou assim, mas eu tenho trabalhado isso com a minha psicóloga, e ela tem tentado diminuir as vezes que eu fico revisando. E assim, é muito engraçado, porque eu escutei a frase exatamente como a Pri fala, né? E aí você percebe exatamente. Falei, gente, estava eu e uma outra amiga nossa, a gente se catucou na hora, a gente, meu Deus, olha a criança ali, ó. Às vezes fica nítido, né? Para o outro é muito nítido, mas para a pessoa, às vezes, não é difícil de acessar. Sim. E o perfeccionismo vem muito desse medo também de ser criticado. Por que eu começo a querer entregar muito, porque também, às vezes, eu não quero entrar nesse mundo ali, que era a minha realidade, talvez, do passado, de receber muita crítica, né, e aí falando um pouquinho de onde vem essa crença de desamparo, quando a gente é muito criticado, negligenciado, não tem atenção, não consegue ser uma pessoa ali que se sinta acolhida, né, de alguma forma, ou que a gente tem muito valor pelo resultado que a gente entrega, não pelo esforço e pelo processo que eu estou seguindo. Coisa que eu pensei, eu associei, mas não sei se é. Ele me fala, como ela é famosa, se quiser assistir Sandy, se quiser assistir. Posso falar dela, super famosa? Eu vi uma entrevista que ela falava isso, que as pessoas brincam muito com ela, dela ser muito vaidosa. Ela diz que só sai de casa maquiada. Não, ela acorda, ela não tem imagem dela, ela não sem lembra maquiagem. Nossa, que ótimo, apesar de você ser linda, que ótimo, só vaidade. Ela falou, não, isso vem de um medo de não ser validada como linda, né? Eu achei ótimo, ela faz terapia desde sempre, né? É uma crença dela? Pode ser, né? Provável. Possivelmente seja. Gente, gostaria muito de ser terapeuta. Porque eu sou teen sanguíneo total, assim. Mas provavelmente seja. E o mundo às vezes pode ver como uma vaidade saudável, né? Gostosa. Então, mas eu acho que, pelo menos o que eu aprendi é que a gente tem de tudo um pouco, né? Aham. O lado bom e o lado ruim. O que faz ficar preocupante é quando isso atrapalha a nossa vida. Isso até que eu ia falar pra Pri falar. Assim, eu sou vaidosa. Maravilha. É um pouco da crença, pode ser, né? De você, né? Mas assim, qual é o meu limite? O meu limite é hoje eu sou vaidosa, eu gosto de elogios, mas hoje eu não tô afim. E aí tá o quê? Mas até onde isso vira prejudicial pra vida dela, né? Revisar um texto, maneiro, tô revisando, quero entregar uma coisa legal. Mas aquilo te adoecer todo dia, né? Aí, isso eu aprendi também. Então, assim, você vai fazer uma palestra ao vivo, segunda-feira, aí você revisar o que você vai falar várias vezes, tá tudo bem. Mas se todas as vezes, tudo que você vai entregar, você precisa fazer, né? E o quanto aquilo é ruim pra você, porque quem faz isso, tá de boa eu revisar 15 vezes, mas 16 vezes não tá de boa. Então, aí já tá ruim, entendeu? Enquanto tá, eu penso assim, né? Pra gente também entrar no
normalidade, porque se a gente for ficar sempre dentro, colocar tudo na caixinha, a gente fica meio que, eu acho, meio nessa era de robô. Concordo. Isso aí vai ser, isso aí é caso de terapia, isso aí é caso disso. Não que a gente, todo mundo precisa muito. Quem dera, esse, né? Lá em casa todo mundo faz, graças a Deus. Mas, assim, quem dera se a gente pudesse colocar todo mundo em terapia e a gente falar, conversa com o seu terapeuta sobre isso. Não, mas então, falando um pouco disso, eu acho até que você pode até falar um pouco pra gente ouvir que, de fato, todos nós temos as 3 crenças, isso é um fato. Na verdade, assim, as crenças centrais, elas podem... Aqui nós estamos falando de crenças negativas. Eu acho que é bem legal a gente deixar isso claro. Que são essas que a Aline contou muito bem. Que, de alguma forma, impactam ou prejudicam a nossa vida, o nosso bom funcionamento social, nas nossas relações, enfim, profissional, né? Então, quando tem um prejuízo na nossa vida, a gente está falando de uma crença central negativa, que está impactando negativamente o meu saudável desenvolvimento ou a minha interação social com a minha família, com amigos, enfim. Agora, nós temos crenças que podem ser crenças centrais positivas, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente resiliente, eu posso ser uma pessoa que me adapta muito bem a situações de vida positiva, que encaro as dificuldades como parte do meu caminhar. Eu posso ser uma pessoa que, ao invés de ser extremamente crítica, noto que eu sou vulnerável, que eu tenho limitações, né? Então, isso também são crenças ali que eu vou criando. Eu me amo do jeito que eu sou, né? Um amor positivo. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu tenho uma aceitação, que eu tenho vulnerabilidades, fragilidades, que eu vou ser boa em alguma coisa, vou ser péssima em outra, e beleza, né? Estou aqui num processo de evolução. Eu posso ter uma questão de um amparo em relação a mim. Eu tenho capacidades. Não vou saber tudo, mas tenho capacidades e vou me fortalecer dentro dessas minhas possibilidades e meus potenciais. Então, tem crenças também que podem ser de valor. Eu sei o meu valor no mundo, eu sei o quanto eu posso ser bom pro outro, o quanto eu posso entregar, né? O quanto eu posso ser positiva. E eu acho que vai muito também. Poxa, uma professora pública pode ter uma crença positiva de valor e de amparo e muito nesse sentido. Então, a gente pode estar ali também envolto das nossas crenças positivas. Ou também, quando trazemos a consciências negativas, reestruturá-las, né? Então eu começo a estruturar elas de uma forma diferente. Mas eu também queria pedir fiquei com uma curiosidade, porque eu trabalho com criança e eu queria ouvir um pouquinho a Aline. Eu acho que também tem muito dessa questão da troca entre professor e aluno e o quanto a figura do professor pode ser emblemática para a formação da criança. E principalmente nessa primeira infância, que é o seu papel, né? Esse lugar, né? A criança é meio que uma esponja, né? Vai absorvendo. Exatamente. Então, eu acho que o professor, ele não tem consciência. Na verdade, eu acho que o professor não tem muita consciência de um monte de coisa, do seu poder, um monte de coisa. Mas eu acho que ele não tem muito essa consciência. Por quê? Porque a gente... Eu acho que toda profissão, a gente fica ali naquele bololô, naquele meio de dar conta, de ser... Aquele modo automático que vai indo, né? E assim como eu vejo umas amigas médicas, né? E quando acabam, ela fala, Aline, infelizmente às vezes eu sei do caso, mas não sei o nome da pessoa. Eu lembro o caso, mas não lembro o rosto da pessoa. E a gente também tem um pouco, lógico, que não nessa proporção, porque a gente está ali dia a dia, todo dia, com a criança e tal, naquelas horas, mas a gente tem também esse... E coloca muito a escola como um espaço de aprendizagem somente. Só que a escola tem uma função muito maior. É uma função social. A escola é um espaço social. Então, assim, a criança está ali para desenvolver todas as funções. E aí, quando você... Só que, na maioria das vezes, você fica assim... Caramba, a criança tem que aprender tal conteúdo, ela tem que aprender isso. E eu, hoje, graças a Deus, eu atuo numa escola pública, eu tento olhar aquele indivíduo como um ser completo, entendeu? Tentando dar a ele o protagonismo, entendeu? Que ele
às vezes só tem ali, porque normalmente divide uma casa com um monte de gente, um monte de irmãos, um monte de todo mundo morando junto, a mãe que trabalha em 2, 3 empregos e tal. Às vezes ela não nem é ouvida. Então, assim, em qual momento aquela criança para ser ouvida? E aí também existe em mim a situação de falar assim, cara, ela tem que sair daqui sabendo, para ela ter uma chance, entendeu? Para ela ter um lugar, brigar por alguma coisa. E nessa dualidade, assim, nesse conflito, eu paro e falo, não, calma aí, agora é hora disso, agora não é hora disso, agora eu vou falar sobre isso, agora. E eles são ouvidos. Eu tenho isso, eu tenho consciência que eu, como professora da rede pública, eu tenho isso porque a rede pública me dá essa possibilidade, o que não dá na rede particular, o que não existe, ou existe muito pouco na rede particular. Ontem tá fresquinho, ontem aconteceu um dilema com a Marina e as amigas. E aí eu vim dormir, aconteceu uma coisa assim bem ruim, bem complicada com ela. Ela me contou às 11h30 da noite. Falei, caramba, mãe, não posso fazer nada às 11h30 da noite. Quando eu abri o olho, 6h30, eu falei, sabe quando você pensa que teve um pesadelo? Eu falei, não tive, foi verdade. Aí eu fui tentar arrumar a situação. E aí, numa dessa conversa com uma outra mãe, eu falei assim, cara, o mais triste de tudo é essas crianças não terem uma referência de adulto. Foi o que eu falei pra mim. Eu falei, Marina, você falou que sua professora, ela... Não, eu falei, gente, vocês não estão sozinhos na escola, não. Tem um professor, tem uma referência, entendeu? Tem alguém que você vai falar assim, aconteceu isso, por mais esdrúxula que seja a situação, e ela não enxerga isso. Por quê? Porque o professor, ali da rede da particular, ela tem que agradar o aluninho, né? Para o aluninho não fazer queixa para o pai não vir, porque tem uma questão familiar aí bem complicada. Então ela não pode se envolver em conflitos, ela tem que ser mais vaselina, e o papel dela ali é passar aquele monte de conteúdo para a criança sair e ter Enem no 6º ano ela brilhar em medicina. Eu não tenho essa cobrança. Né? Eu tenho uma coisa mais fluida, eu tenho sim um conteúdo, eu tenho sim um parâmetro, eu tenho sim uma lei, eu tenho tudo isso que tem a escola particular também. Só que eu tenho uma fluidez maior para conhecer, para olhar, para falar com a minha aluna, para falar, ter essa conversa com a minha aluna, para falar com a outra aluna. E o dia do cabelo maluco, eu achei máximo que ela, todo mundo de cabelo maluco. Aí a diretora começou, vamos fazer um desfile, e o cabelo maluco melhor ganha. Eu falei, cara, essa história eu não gosto. O mundo já é tão competitivo, vai trazer pra escola, num ambiente que às vezes a criança tá com um penteadinho que a mãe não pode. Se a mãe tem uma outra mãe que teve tempo, ou a mãe que fez ou tem mais habilidade, né? Faz. Aí eu falei, ai, cara, vamos defender essa, porque eu esqueci a semana do cabelo maluco. Eu fui, o meu filho foi sem cabelo, que tá louca, né? A minha família que quando falou assim, não quero ir no cabelo maluco, eu falei, graças a Deus, Senhor, graças a Deus, porque eu não sei, e não ia estar como nem mandar pro salão, porque eu não tô em casa, por que eu vou mandar pro salão? Enfim, aí eu falei pra minha mãe, eu acho que vocês podem desfilar, mas na hora da competição, a gente vai sair da competição. Aí uma aluna minha falou assim, lógico, tia, que a gente vai sair da competição, porque todas nós estamos lindas, todos os nossos cabelos são maravilhosos. Mesmo que quem ganhe seja uma outra menina, o que importa é a gente. Olha aqui, todo mundo lindo. Aí eu falei, isso mesmo, você tá linda, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso. E eu sempre reforço isso muito, para as meninas principalmente. Eu fico, olha, você tá. Quando elas chegam, todas elas falam assim, você tá linda. Ih, que linda. E quando vem com um negocinho diferente, fala, nossa, tá muito lindo esse sapato, essa calça. Porque eu acho que faz parte. Com certeza. Faz parte. E na minha parte, é uma parte que eu vejo uma carência. E eu fico assim pensando, na parte da Marina também existe, porque a professora fala, mas existe uma outra família que a gente pensa, né? Pensa que não acontece sempre, ser mais estruturada, ter uma individualidade maior, ter um filho só, olhar para aquela criança, poder dar àquela criança uma atenção mais. Então, a da Marina eu falo assim, fazer o quê? Vamos fazer essa parte aí. Mas a escola
tem que parar. A escola tem que mudar em outras coisas, né? Mas a escola tem que ver, tem que olhar aquela criança como indivíduo e dar a ela o protagonismo da própria história. Com certeza. Desde pequena, Com né? certeza. Desde pequena, essa história de criança que não tem vontade. Criança não tem vontade. Criança tem vontade sim, gente. Criança tem querer. Entendeu? Criança tem que ter querer. Você não quer um adulto com querer? Você não quer um adulto com opinião? Quando que essa opinião vai ser? Quando que essa criança, essa pessoa vai se impor? Ela vai se impor com... ela tem que se impor com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, lá na casa dela. Não é. Ela tem que se impor de uma maneira sábia, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, mas ela tem que se impor e tem que ser ouvida todos os anos da vida dela. Eu falo isso pra minha mãe ri até hoje, minha mãe fala assim, que a Marina fala assim pra ela. Ela falou não sei o que. A Marina é filha dela, gente. Se alguém perder, a Marina, ela falou com o Uber, tava chovendo muito, minha mãe tava com ela no Uber, e o Uber falou assim, eu vou parar aqui. Aí parou um pouco mais afastado, porque tinha uma poça. E aí Marina falou assim, mas eu estava muito longe, a gente está sem sombrinha. Aí o moço falou assim, mas tem uma poça. Aí ela, mas o senhor tinha que perguntar pra mim, pra gente, se a gente prefere amolar o pé. Olha aqui, tem essa Marina, você aprendeu isso? Minha mãe falou, tu tem que falar tudo pra me defender. A minha mãe falou, eu falo sério, eu falei, olha, Deus deu voz pra gente usar, deu a palavra pra gente falar. Então a gente tem que falar tudo, comigo, com você. Não pode gritar com os outros, não pode ser desrespeitoso. Mas a gente tem que falar tudo. Desagradou ou agradou, também agradou. Eu gostei tanto que você fez. Fala também. E até agora eu sou E se a gente parar pra pensar, tudo isso tem muita ligação com o que a gente estava falando, porque essa é a estrutura que a gente dá para as crianças, né? Essa estrutura que cria a possibilidade de eles já irem formando um autoconceito, quem eu sou, quem a Marina é, quem a Marina é no mundo, quem a Marina é pro outro, como a Marina se vê. Eu acho que isso tudo é importante. E também o professor, esse teu papel dentro da sala de aula, eu gosto muito de usar essa palavra, né? Que em Harvard, tem vários estudos de Harvard que falam sobre scaffolding, que são esses andaimes de sustentação. Então, todos esses aprendizados que as crianças têm na escola, no lar, nessa primeira infância, que é onde tu atua, eles formam esses andaimes, que são as bases de sustentação para toda a formação futura dessa criança. Então, assim, eu sempre falei, primeiro assim, nas rodas, né, que qual a sua profissão? Aí eu falo, professora. Aí a segunda pergunta, de que é? Aí quando eu falo das séries iniciais, dos anos iniciais, aí o pessoal, tipo assim, eu sinto uma decepçãozinha, né? Nossa, são maravilhosas. Outra coisa também, eu sempre achei que deveria ser o inverso. Na verdade, eu acho que a educação se faz assim uma estratégia política, enfim. Deveria ser o inverso. Quanto mais capacitado o professor, ele deveria atuar nas séries iniciais. Maravilhoso, eu também acho. Por quê? Porque também você vai desenvolver a criança. Quando o indivíduo chega na sua mão, ele já sabe o que ele quer, ele já venceu. Agora, o difícil é você acabar com esse funil que acontece na educação, que a criança é obrigada na escola, na educação infantil, né? Os pais são obrigados a colocar as crianças e tal, até por uma necessidade de trabalho e até por a questão de social, amiga. Não, tem isso, de obrigação, de obrigatoriedade, tem que ter. Então ela entra. E depois vai afunilando. Por quê? Por várias questões sociais, a gente entende tal, mas também porque ele começa a não ver muito objetivo naquele estudo, nesse linear, né, da escola. E eu acho que se você faz uma base, se você tem professor, pesquisador, você tem um professor que investe na carreira, você tem um professor que vai e tal, cara, com certeza aquele indivíduo ele vai ter uma base, ele vai querer, vai ficar. Onde eu trabalho, a gente fez uma pesquisa, eu trabalho no CIEP, e temos 26 turmas, de manhã, 26 de tarde e 26 à noite. E fez uma pesquisa enorme com alunos do quinto ano, né, até o 9º ano.
foram, tipo assim, umas 10. Uma turma que tem, cada turma, são 26 turmas. Vamos lá. Vamos botar umas 15 turmas de quinto ano até o nono, com 30 crianças. 10 crianças falaram em faculdade. 10. As outras, o que você vai fazer quando sair aqui? Vou trabalhar, vou ser pedreiro igual meu pai. Não é brincadeira, gente, não é mentira. É assim, a gente fez essa pesquisa. 10, só 10 falaram em faculdade. Então, assim, na atualidade, isso não tem muito tempo. Então, assim, é coisa que você fica pensando, pô, onde tá? Tá também no professor, entendeu? Tá também naquele professor que por N motivos. Não fala, poderia fazer algumas coisas. Não se atualiza, não mostra, não busca. Por N motivos e tal. Mas, assim, eu acho que deveria. Então, a minha questão de não sair das séries iniciais é isso. Eu não quis, eu não quero. Não vem com... Eu até falo assim, gente, não vou. Teve momentos até que... eu pensei, falei, acho que eu vou fazer história, adoro história, tava sem fazer nada, acho que vou fazer uma história. Mas eu falei, seria só pra mim, não pra atuar, não pra mudar, não pra sair. A minha mãe, Aline, você agora não faz isso, faz aquilo, você pode dar aula, você não quero, eu quero ficar com... Aí o propósito. O propósito. Porque faz toda a diferença, né? Exato. O que faz toda a diferença, porque eu, de tudo que a gente sabe que o professor sofre, graças a Deus, em momento nenhum eu falo assim, ai, caramba, sou tão infeliz, porque... Não sou. Eu posso ter, sim, graças a Deus, de repente, uma compensação, até questão financeira, que é o que pesa muito, né? Mas em momento nenhum da minha vida foi pensado em trocar de profissão, porque é o que eu gosto de fazer. Em todas as vezes eu me questionei, lógico, pensei, ai gente, de repente se eu pudesse, será que eu não tô? Eu sou uma pessoa tão capaz, posso fazer, poderia. Eu falo, gente, não, eu sou capaz, eu sou uma professora capaz. Sou uma professora ótima. Uma crença positiva. O que não é meu, se o Estado não paga bem, ou se as condições de trabalho que me dão não é legal, não é culpa minha. Isso não me faz menor profissionalmente. Isso me faz um profissional ainda mais que tenho que buscar um ambiente melhor, que eu tenho que buscar, tenho que planejar mais, me dá mais trabalho, entendeu? Mas assim, não tem nada a ver comigo. Mas desassociar isso é complicado. Confesso que muitas vezes eu fiquei assim, com o meu ego, ai meu Deus, porra, todo mundo fala, né? Professor, eu sinto isso, professor desvalorizado, fala, pô, será? Aí a coisa... Dá vontade de falar, meu filho, não. Eu tô tentando fazer, né? É uma tentativa de mudança já nessa base de formação, que eu acho que pode fazer toda a diferença. É igual psicólogo infantil, né? Eu lido com crianças. Pra mim é uma felicidade poder estar trabalhando com crianças, que é o início da vida, onde a gente consegue ali trazer uma consciência sobre os atos dessa criança, o comportamento, ensinar sobre emoções, sobre o quanto elas podem comunicar o que sentem, o quanto elas podem ser ouvidas, o quanto elas podem ser validadas, mesmo diante da sua individualidade, que é o que tu trouxe, da sua personalidade. Mas uma coisa que tu falou me chamou a atenção. Eu acho que é até uma coisa legal pra jogar aqui na roda. Que, às vezes fala, quero ser pedreiro igual meu pai, não desmerecendo nenhuma profissão, porque todas elas são incríveis e a gente precisa de todas elas. Mas... isso são padrões de comportamento, né? Que estão ali muitas vezes enraigados numa criação que essa criança tem e que ela olha, poxa, vou continuar, vou perpetuar o que está acontecendo aqui. E muitas vezes dentro da clínica, para também voltar um pouquinho para a questão das crenças, os pais chegam, olha, é um absurdo o que está acontecendo com o meu filho. Porque o meu filho está se comportando mal, porque ele está sendo agressivo, porque ele está respondão. E aí, uma expectativa dos pais terem filhos com comportamentos extremamente, né, pró-sociais, ajustados, dentro do que eles esperam. Mas quando a gente entra num questionamento mais profundo, os próprios pais agridem essa criança, né? Na forma de falar, no trato do dia a dia. Os próprios pais são impulsivos, mas querem que o filho se controle diante da raiva ou de alguma emoção que é negativa. E aí a gente entra em tudo aquilo que
se perpetua, né, de geração em geração. Que são esses comportamentos que vão se tornando repetitivos e que muitas vezes vem de uma base rígida de crenças. Sim. Porque esses pais foram criados com pais que eram extremamente críticos, que não davam amor, que não eram tão presentes, que só elogiavam quando tiravam nota 10 na escola, ou quando faziam o que o pai esperava. Olha só, eu agradar o outro para eu receber amor. Muitas vezes a crença de desamor nasce daí. né? De eu querer estar agradando sempre o... Como que eu era amado? Quando eu agradava. Gente, acabei de entender um negócio. A gente fica, a gente fica se policiando, eu fico me policiando, fico assim, Marina. Marina não vai ver. Marina não assiste. Pulei da minha mãe pra Marina. Melhor, né? Marina não vai legal, vamos ver. Porque eu fico assim, fica boazinha, né? A gente tende a falar isso, fica boazinha, pra todo mundo gostar. Olha, você ficou tão boazinha, a mamãe ficou tão feliz. Gente, aí Mas a tendência é falar isso, mas eu falo. Mas Aline, isso eu pensei quando você falou a situação de você falar pra Marina, pra ela sempre falar o que ela sente, as opiniões dela. Porque eu acho que a gente vem também de uma história de mulheres que não falam muito o que sentem, né? Perfeito. E aí quando você coloca a sua filha já desde pequena nesse lugar de voz, de fala, que ela tem a voz pra falar, ela já sai totalmente do padrão que a gente aprendeu de que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode isso. Né? E tem essa questão assim, né? A gente lida com... você falou lá no início, 2 pessoas para educar atuando sobre uma outra. E assim, o Cristiano, que é meu marido, vamos lá, eu vou mais uma roda. Agora vai ele. Me segurou, né? A gente teve que conversar, mas graças a Deus ele tem uma escuta bem legal, assim, né? De abraçar. E aí a gente entrou em vários acordos e achei muito interessante porque eu falo pra ele assim, ele tem uma voz impostada e ele já fala alto a família, né? Toda gente, Patrícia conhece. E aí, quando eu falo assim, cara, Marina é uma menina. Você tem que falar mais doce com ela, porque para ela não entender que o amor pode vir de falas duras, agressivas. Ele ficou olhando, eu falei, entende? Aí ele entende. Eu falei, porque muitas vezes as mulheres confundem amor, porque elas foram criadas. A gente foi criada, onde o pai batia na gente, eu tô fazendo pro seu bem. Vai vir um homem, um traste, né? Imagina, vai pegar a Marina e vai gritar com a Marina, mas eu te amo. E aí a Marina vai falar, cara, é amor mesmo. Assim. E os pais são a primeira representação da figura masculina na vida das meninas, né? Eu também falo muito isso pro meu marido. Haja com ela como você gostaria de ver um namorado agindo com ela, ou uma pessoa que estivesse próximo dela. Ou qualquer homem até ou conversando. qualquer homem que se relacione com ela. Sim. Porque eu acho que essa representatividade da figura masculina, né? E pode vir do pai, do tio, do avô, do irmão, de qualquer pessoa que esteja na vida dessa pessoa, ela é extremamente importante pra gente saber o que a gente pode receber dessa figura masculina. Então, esse filtrar, né? O que é dito, a forma como é dita, como eu me posiciono, é muito importante para a criança. E a nossa figura feminina também é. Né? Eu nunca vou esquecer que quando eu voltei, assim, meu consultório começou a ter um fluxo muito maior de pacientes, meu envolvimento ficou muito grande com o profissional. Eu chamei as minhas filhas, vou até me emocionar para conversar, e eu disse assim, olha, a mamãe tá numa fase de vida que antes de eu chegar aqui eu me dediquei quase que exclusivamente por um período para a maternidade. E eu estou resgatando o meu profissional. E eu estou extremamente feliz com o que eu estou conseguindo colher hoje. Mas eu vou precisar da compreensão de vocês. Meu amor por vocês nunca vai diminuir, mas o meu tempo talvez diminua. E eu preciso que agora vocês estejam comigo dentro desse projeto. Que não é um projeto só para a mamãe. A mamãe também vai ficar extremamente feliz e também vai ficar extremamente realizada com essa nova fase. Mas vocês precisam fazer parte dela. Ai, gente, até eu também. Que lindo. E aí eu lembro que a minha filha mais velha, na época, né, muito nova ainda, pequenininha, não sei, lá vira, não sei nem se entendeu direito a mais nova. Mas eu lembro que a minha mais velha disse assim, mamãe, eu te entendo.
Né? E eu disse, filha, você me entende? Porque eu não conseguia compreender se ela tinha realmente... O que você entendeu, né? Que eu adoro, eu faço essa pergunta também para os pacientes, para entender o que eles compreenderam da nossa fala dela. Eu entendo que você precisa ser feliz não só aqui dentro, mamãe. Você precisa ser feliz também fora daqui. E aí, naquele momento, né, o quanto é importante essa fala, né? Essa abertura de fala que tu também dá pra Marina. Eu gosto muito de trocar isso com as minhas filhas. Trocar as dificuldades. Eu vou falar um caso que aconteceu hoje também. A gente tá em mudança. Gente, tá um caos, um caos. E aí, eu olhei pro meu marido ontem e falei... Poxa, amor, a gente tá aqui no meio do caos, as meninas, o pessoal cortando, né, estão montando os móveis da sala. Então estavam cortando madeira, poeira e tal. E aí, ouvi uma pessoa batendo na porta, assim. Eu abri a porta, era a minha filha mais velha. Ela falou, mamãe, eu tô muito emocionada. Aí eu, emocionada, eu falei, tô muito feliz que a gente tá na nossa casa nova. Eu disse, ai, filha, mas tá um caos ainda, vai melhorar. Mamãe, eu tô muito feliz que a gente tá na casa nova. Ela não tá nem aí pro caos, né? Gente, às vezes a gente como mãe, né, tá ali naquele papel de ai, coloquei minha filha no meio do caos. E depois eu fiquei pensando, olha que bacana. Ela tá notando, ela não chegou lá com a casa toda arrumadinha, com o resultado pronto. Ela tá participando do processo. Hoje de manhã elas estavam desencaixotando louça na cozinha, né? Sim. Participando, vendo que o resultado pode vir. E aí, entrando um pouco no que a gente tava falando, do esforço, né? Que elas podem estar construindo algo junto com a gente. E isso tá sendo, de alguma forma, visto por nós como positivo. Hoje de manhã eu tava falando, poxa, filha, muito obrigada. Se não fosse vocês, a gente não ia conseguir acabar de organizar toda a cozinha hoje, né? Enfim. E isso é muito legal, essa construção. Essa base, né? Vamos imaginar que nós somos uma árvore. O que a gente vê hoje aqui, de nós quatro, são as folhas, né? São a parte externa dessa árvore. Mas a gente tem raízes, que são as nossas crenças. E essas crenças são criadas a partir dessas relações, a partir desses aprendizados. E assim, eu acho que, pelo menos é o que eu penso, às vezes a gente perde muito tempo falando, explicando. Sim. E às vezes eu penso que na atitude, entendeu? Na conversa na sala, na conversa na mesa, são onde eu acho, por experiência do meu mais velho, onde eu tinha mais êxito. É verdade. Onde não era direcionado assim para ele, né? Olha, Gustavo, eu acho isso, aquilo, outro. O exemplo faz toda a diferença, né? E aí, no exemplo, como mulher, como eu me posiciono. Sim. Da interação com o meu marido, da fala. Quando eu chego, quando a Marina fala alguma coisa e às vezes ele fala, não, ela tá certa. Aí ela também, a Marina é danada. Não escutei isso dele falar, não. Ele me defende. E aí a gente também, eu falo pra ela, não, deixa, não sei o quê. Então, assim, existe uma situação em que a gente, voltando lá para a escola, que a gente acaba não dando voz e nem vez para aquela criança, achando que ela não entende, né? Não entendeu. Sim, essa conversa da Pri, ela poderia pensar que ninguém estaria entendendo e você nem ter essa conversa, né? Exatamente. Você poderia entender o que é tempo, é uma coisa futuro, subjetivo, né? Qual é a necessidade dela? De repente você está falando assim, eu não vou ter tempo para você, mas ela não precisa desse tempo todo. Qual é a necessidade dela? Pode não entender exatamente tudo isso que você explicou da forma que um adulto entenderia. Mas olha que lindo, ela entendeu que a mamãe precisa ser feliz lá dentro e lá fora. Gente! Pelo amor de Deus! Gostosura! Isso que a Aline falou também do exemplo, porque que também fixa muito nas crianças, porque as crianças são associativas. Então, por exemplo, né, vamos pegar a base da formação ali, das conexões neurais e sinapses, enfim. Animal, aí ela vê um cachorro, animal, vai pra caixinha do animal, gato, animal. Elas vão associando informações. Então, quando eu ajo de determinada forma, ela associa aquela minha ação com algo que é um padrão, ou uma forma correta de agir, né? Isso é muito legal, ela vai associando. Opa, mamãe cumprimentou o porteiro. É legal a gente ser educado. Cumprimentar o porteiro, né? Ela vai associando. Mamãe, quando fala com o papai, tenta buscar uma solução. A mamãe, diante de um problema,
Não fica remoendo o problema, tenta buscar uma solução. Opa, problema, quando eu tenho um problema, posso me adaptar, ser flexível, buscar uma solução. Ela vai associando, né? E é muito legal isso. É muito legal isso. Esse aí que dá o B.O. Esse aí que dá o B.O. Porque a gente faz tudo bem, mas a gente também dá uma desandada e A gente bota também as coisas na caixinha. Mas volta na distância. Sim, volta a constância, que é o principal. Vem cá, a gente ficaria 3 horas aqui, mas deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Vai, vê se é igual que a gente vai pensar, que a gente pensa parecido. Eu acho que seria legal, a Pri, contar um caso, sem expor ninguém, de uma que você pegou alguém com uma crença muito enraizada, e aí e você, nesse decorrer da terapia, você conseguiu reverter esse olhar dela da crença e deu uma virada de chave na vida dela, que eu acho legal, assim, a pessoa entender isso, de como às vezes você entender isso muda, sabe? Era meio isso. Mas só para pegar esse do exemplo. E acrescentar. Se você puder dar um exemplo de como reverteu essa crença, de mais ou menos como isso acontece. Eu sei que tem As terapia, técnicas. mas... Sim, Tá. sim. Na verdade, assim, eu tenho um caso, foi um caso que eu já levei em sala de aula, até que vocês talvez vão lembrar, de um paciente que tinha uma crença de desamor muito forte, né? Ao ponto de ele trazer várias falas dentro da clínica. Só para ficar bem claro, gente, logo que o paciente chega para um atendimento dentro do setting terapêutico, a gente não consegue captar uma crença central de cara. Tipo, 2 sessões, 3 sessões, já sei a crença do paciente. Não é assim. Porque o que chega até nós são pensamentos, né? Que a gente vai notando que são pensamentos que acontecem de uma forma padronizada e rígida. Então, dentro de determinadas situações, aquele paciente quase sempre pensa de uma forma muito similar, né? Que foi o que aconteceu com esse paciente. Então, por exemplo, fatos que aconteciam no dia a dia dele na escola, né? Como foi seu intervalo hoje na escola? Com quem você ficou? Hoje no intervalo da escola, eu preferi ir pra biblioteca, eu fiquei sozinho. Por quê? Não, porque meus amigos nem iam querer brincar comigo. Opa! Como foi o trabalho na sala de aula? Hoje tinha trabalho em grupo. Mas eu não gosto de trabalho em grupo. Porque toda vez que eu tenho que escolher o meu grupo, ou que as pessoas têm que me escolher, eu fico com receio se eu vou estar enquadrado em algum grupo ou não. Opa! Né? Então, esses pensamentos vão chegando até nós. Outra questão. Final de semana, como que foi com a família? Qual a programação que vocês fizeram? A gente foi pro parque, mas meus pais sempre dão mais atenção para minha irmã. Eles sempre acabam ficando mais próximos dela, né? E aí, como você se sente em relação a isso? Já tô acostumada, não recebo muita atenção mesmo. Então, são pensamentos que ele vai trazendo, que a gente vai filtrando. Opa! Dá mais atenção para a irmã, não se sente tão visto, né? Uhum. E depois a gente vai também buscar, junto com a família, compreender um pouquinho melhor essa situação. Porque essa é a visão dele, a percepção dele. E essa família é uma família extremamente presente. Sim. Né? E que depois eu notei que era muito como ele via esse carinho que ele recebia. Ainda tem isso, hein? Exatamente. Os pais são dedicados, era uma família presente. Então, o grupo quando faz o grupo, ele tem receio se as pessoas vão querer estar próximas dele, se vão escolher ele, né? Se realmente ele vai ser aceito ali. Ficar na biblioteca, ele acha que os colegas, ele várias vezes trouxe, eu não sei se meus colegas gostam de mim. Mas por que você não tenta ir até eles? Por que você não tenta? Não, porque eles não... Eu não sei se eles gostam de mim, eu não sei se eles vão gostar de mim. Né? Então, ele tinha muito essas crenças que, através dos pensamentos, iam aparecendo ali no consultório. Como que a gente trabalha isso na terapia? A gente busca uma psicoeducação, né? Então, a gente busca mostrar para ele o que ele está pensando, como aquilo está aparecendo de uma forma recorrente na vida dele, e isso vem de uma forma lúdica com criança. Livrinhos que falam sobre isso, jogos que tragam nele um pensamento mais crítico em relação ao quanto ele pode ser uma pessoa boa, o quanto ele pode ser uma pessoa amada, o quanto ele é legal, o quanto ele é comunicativo, expressivo, que ele tem qualidades. Então, a gente traz à tona essas qualidades, reforça isso positivamente e busca uma reestruturação cognitiva, que é o que a gente fala, né?
poxa, eu gosto muito de questionamentos, que dentro da TCC tem o questionamento socrático também. Poxa, mas os seus amiguinhos não gostam de você. Por que você acha que os seus amiguinhos não gostam de você? Ah, porque eu já tentei uma vez me aproximar deles quando a gente tava no recreio e eles continuaram a brincadeira e fizeram de conta que eu nem existia. Ah, mas foi uma vez que isso aconteceu, talvez eles estavam tão engajados na brincadeira que nem viram que você estava lá. Você tentou novamente? E a gente vai mostrando para ele que talvez a forma como ele tá analisando as situações, como ele tá percebendo essa realidade, não sejam tão funcionais. Para ele tentar ver isso de uma forma diferente. Ah, vocês foram pro parque de diversão, mas os seus pais deram mais atenção para sua irmã. Mas em que momento seus pais ficaram com você? Ah, meu pai foi comigo na roda gigante. Ele sabe que eu gosto de algodão doce e trouxe um algodão doce para mim. Opa, mas então seus pais ficaram com você. Eles te deram real, atenção. Né? E aí a gente é isso, Ju. A gente traz o paciente para a realidade, né? Para analisar essa situação de uma forma mais circunstancial, diante do que realmente está acontecendo e não diante desse filtro, né? Esse óculos. Como é que tirou que o óculos, muitas gente? não é tão simples assim. Mas é um processo de consciência. Né? Eu acho que trazer para a consciência todas essas questões nos fazem implementar e possibilitar mudanças. É um processo. Então, Não é rápido, não é fácil, mas Não. vale muito a pena, né? vale. Porque transforma. Exatamente. É. Na verdade, Porque- esses ciclos que a gente faz com que aconteçam na nossa vida recorrentemente, esses ciclos viciosos trazidos das crenças centrais, eles nos aprisionam, né? Sim. É como eu falei para uma família até na semana passada, eu disse, gente, olha só, não adianta a gente querer sepultar os nossos traumas, não adianta querer a gente sepultar as nossas crenças, porque elas não morrem sendo sepultadas. Na verdade, elas podem reaparecer como fantasmas, que se tornam esses padrões de comportamento que a gente vai colocando em prática no nosso dia a dia sem estar consciente. Então, o que a gente precisa não é sepultar, enterrar, botar para baixo do tapetinho. O que a gente precisa é trazer a consciência. No momento em que eu trago a consciência, todas essas questões do meu passado, das minhas crenças, dos meus pensamentos automáticos, dos meus filtros em relação à realidade, eu começo a poder trabalhá-las, elaborá-las, compreendê-las e trabalhá-las. E é aí que começa a mudança. Entendi. E na gente? A perda de $1 milhão. Agora, assim, a gente não adianta tentar... Todos vamos ter alguma e lidar com alguém que tenha alguma ou algumas. Sim. Você não tem o que fazer. Você tem que cuidar das suas. Você tá lidando com alguém com crença de desvalor ou desamor. Não tem o que a gente fazer, né? Tem. Botar ele na terapia. Mandar fazer terapia. pelo WhatsApp. Toda vez que ele falou alguma, você fala terapia, faz terapia. A grande questão é a gente pode compreender. Compreender que às vezes os comportamentos, as ações, os atos do outro podem ter uma profundidade muito maior do que aquilo que a gente vê, né? E tentar auxiliar no sentido de, olha, eu acho que é importante você buscar uma profundidade e uma ajuda para lidar melhor com isso tudo. E aí eu aconselho buscar a Priscila Castoldi. Maravilhosa. E aí, uma terapeuta, né? E uma terapia que possa ajudar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente já tá aqui há 1h30 falando e parece que foi 20 minutos. Daria pra ser 1h30. Acho que um pouquinho mais. Mas eu acho que... Quase 2 anos. Mas foi muito bom, viu? Eu espero que você, que participou da nossa terapia de grupo, tenha conseguido entender um pouquinho das crenças centrais e se olhe um pouquinho também, né? Porque eu acho que quando a gente escuta um pouco isso, a gente se olha um pouco também. Pense em fazer terapia, caso precise. E pense em botar alguém na terapia, caso essa pessoa não traste. Uma história sobre as pessoas que fizessem terapia, a nossa já podia ir
sempre 15 em 15. É verdade. Não, é assim, é maravilhoso. Deixa eu falar pra vocês, a gente tem um presentinho. Olha, gente, a gente teve esse presente hoje da Mascavo para as nossas convidadas. Olha que caixinha linda. Ai, São cookies maravilhosos. Podem abrir, olhar, assistir. Jura? Tem Instagram. Eu amo cookie. Tem Instagram. Olha, gente. Dessa grossura. Tem branco e preto. Chocolate branco e chocolate preto. Tem os dois. Pode provar, pode comer, gente. Isso que é diferente de vocês. Dá pra Dá pra ver a ver. diferença. Tem que morder Ai, meninas, obrigada por ter vocês aqui. Eu tava falando que eu espero que todo mundo que tenha escutado isso aqui absorva essas crenças centrais de forma saudável, né? Porque eu acho que é importante a gente se entender e de forma saudável, né? Isso causa maturidade, né? E faz a gente caminhar na vida de forma melhor, né? Porque erro tá aí pra todo mundo, né? Errado já somos. Enfim, então é um pouco isso. Espero que vocês tenham aprendido. Todo mundo vai fazer terapia, gente. Que terapia é maravilhosa. Exatamente. Verdade. Menina, obrigada. Que terapia gostosa. Perfeito, eu acho que vocês foram mais perfeitos. Eu também. Que bom. Ó, sigam o canal, curtam, comentem. Se inscrevam. Exatamente. Tudo isso, viu? Que é muito importante pro nosso canal. Obrigada. Obrigada por participar da nossa terapia de grupo. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas, gente. A gente tava todo assim, não sei o que, vocês